Uau! Quanto tempo sem aparecer por aqui, né? Hoje eu vou falar de um livro que eu já deveria ter falado dele há muito tempo, né? Ele é um livro fininho, de 130 páginas, 15 capítulos, mas muito profundo. Eu li esse livro há uns 2 anos e eu tenho esbarrado muito com ele, né, desde então. Eu vou falar do Kybalion, ou Kybalion. O Kybalion, ele significa uma revelação superior, né? Ele é um livro esotérico sobre os princípios herméticos, que contém a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegistus, que era um legislador egípcio, um filósofo. E não se sabe ao certo, né, quando Hermes viveu, mas algo entre 1300 a 3000 antes de Cristo. Ele foi um grande sábio e seus ensinamentos foram registrados em livros sobre teologia, filosofia, medicina, enfim, todos perdidos ou destruídos após as invasões ao Egito. As suas principais obras são a Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermético, até um livro que eu estou estudando agora. Dizem que o Hermes Trismegistus, ele foi inspiração para diversos pensadores que o sucederam, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e o associam a deuses como o grego Hermes, o romano Mercúrio e o egípcio Tote. Os conceitos do hermetismo, eles eram transmitidos de mestre a discípulo. E esses preceitos, eles não eram escritos ou impressos. Então, por ser algo muito guardado, até hoje, quando a gente vê algo que fica vedado, muito fechado, como alguns potes de cozinha, né? Por exemplo, nós dizemos que é hermeticamente fechado. Já ouviram esse termo? É isso. Então, vamos lá. A primeira publicação do Kybalion foi em 1908. E um fato curioso sobre ele é que ninguém sabe quem realmente o escreveu. E a autoria, ela foi atribuída a 3 indivíduos que se auto-intitularam os 3 iniciados. Ninguém sabe quem é. Esses 3 iniciados colocaram na introdução do livro que os ensinamentos de Hermes, eles foram conservados por poucos homens ao longo da história, que guardavam e protegiam a mensagem dele. E eles escreveram que em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão. E quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Resumindo, os lábios da sabedoria estarão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Achei tão bacana isso. E na introdução eles colocaram um poema sobre conhecimento e sabedoria, né? Que eu acho que vale a pena citar aqui. O poema é assim: ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Lindo, né? Adoro poesia. E assim, eles colocaram, né, os 7 princípios da verdade, que são: 1. O princípio de mentalismo. 2. O princípio de correspondência. 3. Princípio de vibração. 4. Princípio de polaridade. 5. Princípio de ritmo. 6. Princípio de causa e efeito, causalidade. E 7. Princípio de gênero. Eu vou falar sobre os 7. E antes de falar sobre eles, né, sobre os 7 princípios, eu preciso dar o conceito de todo. O livro diz que o todo é tudo que é real. Nada pode existir fora do todo, porque, do contrário, o todo não seria mais o todo. E que o todo é infinito no tempo, no espaço e no poder. E que o todo é imutável. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Então, o todo é infinito, absoluto, eterno e imutável. Guardem isso aí. Indo, né, para os princípios, eu pergunto:
Se nada existe fora do todo e o todo é imutável, o que seria esse universo, já que ele está constantemente mudando? E essa é a base do princípio de mentalismo, que diz que o universo é mental. O universo é uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo ele tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Tá? A compreensão desse princípio hermético, né, do mentalismo, ela habilita o indivíduo a dominar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e para o seu adiantamento. Esse princípio ele explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. O todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material e nem reproduzir a si mesmo, ok? Mas esse universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é uma criação de uma mente infinita. O segundo princípio é o de correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio, ele fala que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida, o que explica muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza, não é? Há uma harmonia, uma correlação e uma correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. E isso, gente, é uma verdade, porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte. E as mesmas leis, princípios e características se aplicam a cada unidade ou a combinação de unidades, tá? Então, a filosofia hermética, ela considera que o universo ele pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecida como os 3 grandes planos, tá? Que são o grande plano físico, é o material, o grande plano mental e o grande plano espiritual. O átomo de matéria, né, a unidade de força, a mente do homem e a existência do anjo são graus de uma escala e fundamentalmente a mesma coisa. A diferença é simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todas são criações do todo e só tem sua existência na infinita mente do todo. Cada um desses 3 grandes planos são divididos em 7 planos menores. E cada um desses 7 planos menores são também subdivididos em 7 subplanos. Todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, tá? Elas vão penetrando umas nas outras e elas são adotadas somente para nossa conveniência, né, e para estudo científico, tá? O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, né? Esse universo que inclui todos os que são relativos às coisas, forças, manifestações físicas ou até manifestações mentais. Inclui todas as formas de matéria e todas as formas de energia ou força. O grande plano mental, ele compreende as formas de pensamentos conhecidas por nós e engloba a mente mineral, elemental, vegetal, animal e hominal. Já o grande plano espiritual compreende os entes que possuem a vida, a mente e a forma acima dessa do homem atual, ou outras formas de energia ou matéria, tá? A vida desses entes é tão transcendental para nós que nós não podemos ainda pensar nos detalhes dos mesmos, tá? A matéria que suas formas são compostas
são dos planos mais elevados, mais sutis. E nos 7 planos menores desse grande plano espiritual, existem entes que são classificados, são chamados de anjos, arcanjos, semideuses, mestres, adeptos e até deuses. Esses entes, eles estão tão além dos nossos voos mais elevados, né, mais elevados da nossa imaginação, que a palavra divina é a mais aplicável para eles, tá bom? O terceiro princípio é o princípio de vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio ele explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variadas de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. E quanto mais elevada for a vibração, mais elevada será a posição na escala, tá? Então, a vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele tá parado, né? É como uma roda que se move muito rápido e parece que tá parada, tá? E na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas de matéria, cujas vibrações são tão devagar que parecem que estão paradas, tá? Então, entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o átomo e a molécula até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório, tá? Isso é verdade nos planos da energia e da força, nos planos mentais e também nos planos espirituais. Toda manifestação de pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida, né, e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, por exemplo, influência mental e outras formas da ação e poder da mente. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos. Pelo conhecimento do princípio de vibração, aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar sua mente no grau que você quiser, adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, suas disposições. Do mesmo modo, pode afetar a mente dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Cuidado, então, com o que você vibra. O quarto princípio é o da polaridade. Ele diz: tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Gente, não é lindo isso? Eu acho lindo. Esse princípio explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos, como tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Por exemplo, calor e o frio. Ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa, né? O mesmo princípio ele se manifesta no caso de luz e sombra, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde termina um e começa o outro? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco, entre o branco e o preto, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo, entre o amor e o ódio.
né? O princípio de polaridade, ele explica que ele opera no plano mental e todos são simplesmente graus da mesma coisa. Mais que isso, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós, tá? E nas mentes dos outros também. Quer um exemplo? Muitos de vocês, provavelmente, já tiveram a experiência pessoal da transformação do amor em ódio, ou o inverso, tá? Deus e o diabo são polos da mesma coisa. E o hermetista, ele entende a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade e mudar a polaridade dos outros, tá? Se ele dedicar tempo e estudo necessário para obter o domínio dessa arte, ok? O quinto princípio é o de ritmo, que diz que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo tem sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, esse princípio diz que tudo se manifesta em movimento para frente e para trás. Um movimento de atração e repulsão. Um semelhante a um pêndulo, tá? Uma maré alta, uma maré baixa, enfim. Existe sempre uma ação e uma reação. Uma marcha e uma retirada. Uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia, na matéria. Essa lei, ela se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem, tá? Então, assim é com tudo que vive, né? Nasceu, cresceu, morreu e depois tornou a nascer. Assim é com todos os grandes movimentos, filosofias, credos, costumes, né? Governos, nações e tudo mais, todas as outras coisas. Nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás. Os hermetistas ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, ele deverá ter movido proporcionalmente para o outro polo de sensação, experimentado antes a dor. Os hermetistas, eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como escapar dos seus efeitos na própria pessoa, tá? Neutralizando esses efeitos. Eles aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. O sexto princípio, ele é o de causalidade, né? Diz que toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente uma compensação, é um nome dado a uma lei não reconhecida. E há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. No entanto, existem vários planos de causa e efeito, né? Os planos superiores dominando os planos inferiores e nada podendo escapar completamente da lei. Sempre há uma causa e sempre há um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa ou uma cadeia de causas. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Há uma
continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo que veio antes e tudo que vem agora. E a gente tem o livre-arbítrio, sim. Nós podemos escolher, mas nós sempre pagaremos pelo preço de nossas escolhas. Planos superiores governam no plano material. Porém, tanto nos planos superiores quanto nos planos inferiores, a lei sempre está em ação. Não há a coisa do acaso. O sétimo princípio, o último princípio, é o de gênero. Para mim, ele é o mais difícil. Diz que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero, ele se manifesta em todos os planos. A palavra gênero, ele é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. No plano físico, né, esse plano, ele se manifesta no sexo. Já nos planos superiores, ele se manifesta de elevações superiores também, tá? Não é como aqui, né? Ele se manifesta como formas superiores, não no sexo como a gente conhece. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Mas é tudo sempre o mesmo princípio, tá? De gênero. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. O princípio do gênero, ele opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos desse grande princípio. Então, todas as coisas machos têm também o seu elemento fêmea, feminino. E todas as coisas fêmeas têm o seu elemento masculino. E isso tem a ver não só com a formação de um outro ser, mas observe, dentro do átomo há o polo negativo e o polo positivo, né? Os elétrons orbitam em torno do núcleo onde estão os prótons. Então, nesse negativo e positivo, há o masculino e o feminino. O mesmo se dá com os planetas que orbitam em torno do Sol, ou entre o ego e o eu. Um fecunda e o outro gesta. A própria lei, né, de gravitacional é uma estranha atração, né, pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem umas para as outras. Ela é simplesmente outra manifestação do princípio de gênero. Até na nossa mente, nós temos essa dualidade, onde o princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva. Mas não tem nada a ver feminino ser positivo, masculino ser negativo. Não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Para fechar, né, esse livro traz que a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como a gente juntar metais preciosos. É uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola essa lei sofre por causa de seu conflito com as forças naturais. Então, alguns ensinamentos simples do livro, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Para mudar a sua disposição ou seu estado mental, mude sua vibração. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, coloque em movimento o princípio de polaridade e se concentre no polo oposto àquele que você deseja excluir. Então, destrua o desagradável, mudando a sua polaridade e focando naquilo que é agradável para você. 3. A mente, como os metais ou outros elementos, ela pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. 4. O ritmo
pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização. Quinto, nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. 6. Se o universo mental é na sua natureza substancial, concluímos que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental e a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos, né? Então, se a gente compreender isso, nós faremos milagres, tá? Então é isso. A Lucelena Galvão, da Nova Acrópole, ela fez 15 vídeos sobre o Kybalion, né? Foram 15 palestras que ela deu, uma sobre cada capítulo do livro, que eu acho que vale muito a pena assistir. Eu assisti todos e eu sempre indico, né, a leitura do livro. Não é um livro, ele é um livro pequeno, mas de difícil digestão, tá? Mas eu deixo aqui o grande ensinamento do livro. Conhecimento sem ação é tolice, tá? Então, bora praticar, bora agir, mão na massa. Se você gostou, curta, deixa aqui seu comentário. E se você não está inscrito ainda, né, no meu canal, se você não está me seguindo, por favor, inscreva-se, me siga, para você poder receber as notificações dos próximos vídeos. Até!